Existem alguns temas que, por vezes, eles são recorrentes ao longo do ano. E é salutar quando nós retomamos algumas reflexões, alguns pensamentos, nas diversas épocas do ano, porque, por exemplo, na Pastoral do Boletim ainda escrevi para esse domingo, se você tiver a oportunidade, leia depois. Nossos dias ao Senhor. Falando sobre cada dia da nossa existência, a importância de nós dedicarmos todos os nossos dias ao Senhor. A gente sempre tem aquela expectativa de que com a virada do ano, com o surgimento de um novo ano, surjam também novas oportunidades, como de fato surgem. Mas não que os dias eles sejam alguns mais especiais do que outros, ou tenham algum revestimento espiritual maior ou mais expressivo do que outros. Todos os dias pertencem ao Senhor. E a nossa relação com os dias, ela se dá de acordo com a nossa relação com Deus. Quando nós entregamos as nossas lidas, as nossas lutas, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos no nosso dia a dia da existência. E não podia ser diferente nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com você um tema que é presente na nossa sociedade, é presente no nosso coração, é presente na vida de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, que é a ansiedade. A ansiedade é um tema extremamente real e extremamente vivo, especialmente nos dias que seguem. A iminência de tantas questões, de tantos problemas, de tantos dramas dos nossos dias, a gente precisa olhar para a Escritura Sagrada, olhar para Jesus e descobrir o que é que Jesus fala sobre isso. Porque muitas vezes a gente vai em busca de coachings, nós vamos em busca de orientações, de sermões, de pregações, mas como discípulos de Jesus nós temos um dever absoluto que é olhar para a palavra e sempre nos perguntarmos o que Jesus nos diz sobre isso, ou o que Jesus nos diria sobre isso. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual pensamento, qual palavra, qual expressão dele se manifestaria ao meu coração e à minha vida? E certamente um dos textos mais profundos e eloquentes sobre esse tema da palavra é quando Jesus prega o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que se inicia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus começa com as bem-aventuranças. E Jesus passa por muitos temas importantes. Não é à toa que o Sermão do Monte ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Quando lá no final, Jesus fala sobre os dois fundamentos, as duas bases. E Jesus vai encerrar o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças e ele termina com os dois fundamentos, dizendo o seguinte: olha, depois de vocês terem ouvido tudo isso que vocês ouviram, a grande questão agora é a seguinte: se vocês ouvirem as minhas palavras e as praticarem, são como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, e se vocês ouvirem as minhas palavras e não praticarem, serão como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. E lá, no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus fala sobre alguns textos bíblicos usam a expressão ansiosa solicitude da vida. Na Nova Almeida Atualizada, nós lemos sobre as preocupações. Eu convido você a acompanhar a leitura desse texto que diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e nos colocamos com reverência diante dela, suplicando a iluminação do teu Espírito e a tua orientação nessa hora. Ajuda-nos a compreendermos ela e, acima de tudo, tornarmos ela prática em nosso viver diário. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quando se fala em felicidade no nosso tempo, na sociedade do nosso tempo, a felicidade, via de regra, ela é medida por algumas questões, alguns pontos. Primeiro, estabilidade financeira, um bom emprego, saúde plena, uma boa casa para se morar, um meio de transporte, uma oportunidade de se locomover de um lado para o outro. Esse eu diria que são os itens mais básicos. Aí depois, a sociedade do nosso tempo vai acrescentando. Bom, eu preciso ter mais uma casa para descansar. Eu preciso agora fazer muitas viagens. Eu preciso agora fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado para aumentar o meu conhecimento, para aumentar o meu rendimento. Então, assim, e quando chega naquele ponto, o homem vai indo mais além, porque ele quer mais. E os romanos, eles diziam, existia um pensamento romano que falava da relação do homem com o dinheiro, e a gente pode até parafrasear aqui no sermão, que eles diziam o seguinte, que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Então, a ansiedade existente no coração do homem é como um copo de água salgada, que você bebe e que quanto mais você bebe, mais sede você tem. Por isso que hoje em dia tem se tornado crescente o número de pessoas que precisam de intervenções médicas, inclusive para tratar da ansiedade. Porque ela chega num nível tão absoluto de domínio, de controle sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, que ela apenas não tira mais o nosso sossego, ela tira a nossa razão. Ela tira a nossa capacidade de discernimento, de orientação, de convívio entre pessoas. E a gente vê isso cada vez mais. As notícias correm. Brigas de trânsito, discussões agora, final de ano, praia, família, supermercados, na rua. Não é incomum você encontrar as pessoas se agredindo com armas, com pedaços de pau, atacando. Então, assim, você observa que a nossa sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo humano, a sociedade civil organizada, parece que às vezes ela está se desmantelando. Ela está se desmanchando. E será que nós, como discípulos de Jesus, vamos olhar para essas coisas e dizer assim, não, é isso aí, nós somos apenas mais uma parte nesse todo frenético, absolutamente absurdo desse que nós vivemos?
Então nós já superamos, ou devemos, como discípulos de Jesus, a partir do texto que acabamos de ler, superar o pensamento de que a verdadeira felicidade, a paz que nós precisamos e é tão essencial à nossa vida, ela vai ser transmitida por coisas. Não é. Não é. Não é pela casa de campo, não é pela viagem dos sonhos, não é pelo carro do ano, não é pelo bom salário, não é por nada dessas coisas. E Jesus, ao longo do seu ministério, se encontrou com pessoas de vários tipos, com gente de toda a classe social, de toda origem étnica. Jesus se encontrou com homens e mulheres pecadores, homens e mulheres doentes, gente possuída por espíritos malignos, gente muito pobre, miserável, gente muito rica, que não tinha onde botar tanto dinheiro. E para todas essas pessoas, a questão era a principal, fulcral, essencial era um vazio da existência de Deus, um vazio existencial que clamava pela existência de Deus. Então percebam que tudo aquilo que nós temos na nossa vida, os nossos bens, os nossos valores, o nosso emprego, a nossa estabilidade, tudo isso é acessório. Tudo isso é perfumaria, como se diz aí. Que o essencial para viver, para existir, segundo o Evangelho da Graça de Cristo Jesus, é a nossa relação com Deus e com a sua palavra. E Jesus, em determinado ponto desse texto, ele chega-nos a dizer o seguinte: olha, sobre as preocupações com a roupa do corpo, sobre as preocupações quanto comer, sobre o ter onde morar, os gentios é que pensam assim. Quem são os gentios? São aqueles que não conhecem o caminho da graça. São aqueles que não foram alcançados e regenerados e não são discípulos de Jesus. Mas aí talvez você pergunte, mas eu continuo sentindo isso. Então eu não sou um discípulo de Jesus? Eu não fui alcançado pela graça? Não significa isso. Mas significa que frequentemente, constantemente, eu e você precisamos pegar a palavra, ler a palavra, reler os textos, reler o Evangelho, repensar a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa história e pensar, será que eu estou agindo como um gentio? Será que de repente o meu discurso é de alguém que segue a Jesus, mas a minha prática é de alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Porque de repente o nosso discurso ele é reto. Aparentemente, socialmente, as nossas ações são perfeitas. Temos uma conduta proba e libada acima de qualquer suspeita. Mas o nosso coração insiste em nos passar a perna, em nos enganar e nos dar a impressão de que falta alguma coisa e que quando nós tivermos essa coisa, então a nossa vida estará em paz. E não é. Porque quando você tiver essa coisa, ou nós tivermos aquela coisa que nós esperamos, nós vamos querer mais. Como o copo de água salgada, que nós bebemos e queremos sempre e cada vez mais. O teólogo João Calvino, é atribuído uma frase dele que dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E é interessante nós pensarmos porque a ansiedade ela vai nascer justamente quando nós transformamos desejos bons, sustento e conforto, que são itens básicos da nossa existência, em necessidades supremas, absolutas. Então Jesus vai ser categórico na sua expressão ao dizer, porque onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Não é isso que ele diz no versículo 21? Veja o que diz o versículo 21 deste mesmo capítulo, do capítulo 6. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então perceba que todas estas coisas que nós muitas vezes consideramos como essenciais para a nossa vida, elas são, na verdade, acessórias.
Então, no Sermão do Monte, Jesus nos apresenta isso. Jesus se assenta como mestre. Jesus ensina os seus discípulos, fala para eles sobre coisas básicas, essenciais. E se você ler todo o Sermão do Monte, fala sobre isso. Jesus fala sobre oração, sobre dar esmolas, sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramento, sobre vingança, sobre como deve ser a nossa relação com os inimigos, sobre os tesouros do céu, sobre a luz do corpo, sobre os dois senhores. E Jesus vai falando mais sobre falsos profetas, mais uma vez a oração, sobre a porta estreita, sobre quem entra no reino dos céus. Jesus faz uma revisão absoluta dos conceitos e dos propósitos humanos. Jesus está querendo apresentar aos seus discípulos uma nova maneira de enxergar a existência humana. A existência humana, ela vai muito além daquilo que os olhos e o coração do homem entendem e veem como sendo necessário e primordiais. E eu faço a pergunta para você: o quanto nós temos buscado essa direção de Deus, essa confiança no Senhor, essa confiança absoluta no seu cuidado, na sua provisão? Quantas vezes nós nos desesperamos por coisas pequenas? Quantas vezes nós perdemos a linha por coisas pequenas? Quantas vezes nós nos irritamos por coisas banais? Respondemos duramente, às vezes, a questões que não mereciam ser respondidas daquela forma. Julgamos as pessoas de maneira indevida. Quantas vezes o nosso coração se apresenta dessa forma e nos rouba a paz, nos rouba a tranquilidade, tira a nossa razão e o nosso sossego de forma absoluta. Então, Jesus nos chama a atenção para esse importante ponto que é a ansiedade. Como nós a driblamos, como nós superamos essa realidade incontestável na nossa vida. A segunda coisa importante a destacar é quando nós olhamos para a providência de Deus em nossas vidas. Jesus fala sobre isso quando ele menciona e ele destaca o valor fundamental à vida que nós damos. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento? Se Deus é o autor do mais, a sua existência e salvação, por que eu e você, duvidaríamos que Ele daria menos para nós do que o pão? Se eu e você estamos de pé, se eu e você estamos vivos, se eu e você estamos com o nosso coração batendo nessa hora, e eu e você não fizemos nada, seja sincero, você acha que é o suplemento que você toma todo dia de manhã? É o mamão, é a banana, é o arroz integral na hora do almoço? É a carne com menos gordura? São as 8 horas de sono? Essas coisas são importantes. Mas se eu e você estamos vivos, foi porque a graça de Deus se manifestou sobre a nossa vida. E nós não estaríamos de pé, mesmo fazendo todas essas coisas, se o Senhor não tivesse dito: fique de pé. Se o Senhor não tivesse um plano para o Mateus, dizendo: Mateus, mais um dia na presença, na minha presença. Jean, mais um dia. Dionísio, mais um dia. Jurema, mais um dia. Lailton, mais um dia. Carlos, mais um dia. Porque nós somos chamados a viver pela graça, não pelo nosso próprio entendimento, não pela nossa própria convicção, na nossa capacidade administrativa, na nossa capacidade de gerir muito bem a nossa agenda. Todas essas coisas, elas são importantes, mas elas não dão o objetivo final da nossa existência, porque quem dá é o Senhor. E Jesus vai falar sobre as aves. Ele diz que as aves não vivem em afã de estocagem.
elas simplesmente vivem sob o sustento e o amparo divino. Há uns meses atrás, nós fizemos uma melhoria no jardim aqui da igreja, atrás. E aí, conversando com a Tatiana, eu disse, não, Tatiana, vamos botar umas pedrinhas aqui, vamos botar um banco de praça, botar umas plantas novas e mais. Uma casa de passarinhos aqui, nós vamos começar a alimentar os passarinhos. Se você já teve a oportunidade de ver, sabe, a clientela é fiel. Né? A gente chega ali, às vezes por perto, eles já ficam pintando ali. E aí, todo dia, né, quem chega tem essa incumbência, lá na secretaria, pegar a ração dos passarinhos e colocar. E quem tiver a oportunidade de colocar e ficar apreciando um tempo, tem um banco ali para apreciar. Elas vêm, às vezes até brigam entre si, não dão bom exemplo, porque é muito. Mas elas pegam o suficiente para elas. Elas não vêm com bolsas, elas não vêm com carro, elas não vêm com malas. O que elas vêm em busca é levado dentro delas, o suficiente para viver. E Jesus o que está dizendo aqui é isso. Que se as aves do céu, que não guardam, que não têm poupança, que não têm fundo de investimento, que não têm bens, que não têm aposentadoria, que não têm uma despensa cheia e repleta, confiam porque Deus é que provê o alimento a elas, que dirá vocês? Vocês estão vivos, Jesus está dizendo, vocês estão de pé. Se não fosse a graça de Deus, vocês nem estariam aqui agora. E vocês estão preocupados com coisas que, na verdade, Deus olha para nós assim, mas que coisa. Eu estou falando de coisas tão maravilhosas e eles ainda apegados a coisas pequenas. Apegado a marcas, a estilo de roupa, a tipo de comida, a lugar onde se mora. Jesus não está dizendo que essas coisas não são boas, nem importantes. Mas ele está dizendo que essas coisas são acessórias. Elas não são o foco nem o cerne da nossa existência. E é sobre isso que nós somos chamados a perceber. Por isso que Jesus fala sobre essa certeza das aves. Mas Jesus também fala sobre a beleza dos lírios. E ele fala sobre o lírio do campo. E não sei se você já teve a oportunidade de ver o lírio do campo. Uma planta simples, que nasce no meio do nada. E que, de repente, ela surge com a sua beleza, sozinha, às vezes, no meio de um gramado, ou como uma vez até eu vi andando lá por Imbituba, no sul do estado, um lírio que nasceu numa calçada quebrada, um pedacinho de terra, e ela nasceu ali bem no meio. E Jesus olha para esse lírio e diz assim, olha, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com uma beleza tão grande como esse lírio do campo. Então, assim, esse cuidado absoluto de Deus, ele deve ser motivador para as nossas vidas. E por isso que nós somos lembrados. Mas a sociedade do nosso tempo, ela continua insistindo em pensar, em nos roubar a fé. A gente está vivendo hoje, por exemplo, uma época de muita polarização política, de discussão sobre economia, sobre o que será o futuro do país. Os homens apegados a pessoas, homens apegados a homens. Eu acho que para aquelas pessoas que são assim extremamente afeiçoadas a discursos humanos, para essas pessoas não existe o texto da palavra que fala maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte. Parece que a Bíblia ela é seletiva. E nós precisamos mais do que nunca atentar, irmãos e irmãs, para isso. Para que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é essencial para a nossa vida. Então nós somos cidadãos, nós votamos, nós escolhemos políticos, nós precisamos saber das notícias, mas não se deixe levar por essas coisas, como se elas determinassem o rumo da sua vida.
elas determinam apenas uma parte. Mas ainda que a nossa vida se transtorne como a vida de Jó, o que sustenta no final de tudo não é a riqueza, não é o poder, não são os bens, não é a família, é a graça de Deus. E não foi assim na história de Jó? O que é que sustentou aquele homem até o fim? Ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus filhos e filhas, ele perdeu os seus bens, os seus animais, a sua riqueza, a sua saúde. Só uma coisa não lhe foi tirada: a vida. E a pobreza, a escassez, a ausência vieram de modo tão pesado sobre a vida de Jó, que diz a palavra que as feridas lhe cobriam o corpo e ele usava um pedaço de caco, de jarro, para tirar as feridas que ele tinha sobre o corpo. E quando Deus restaurou a sorte de Jó, a segunda vida dele foi mais próspera do que a primeira. E ele, lá no final do seu texto, vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque muitas vezes é só no meio da grande luta que nós conseguimos de fato enxergar a Deus. Então, que os nossos olhos estejam atentos àquilo que é essencial, àquilo que é fundamental à nossa vida. Eu tenho dito e quero reiterar isso. O púlpito dessa igreja, ele é um púlpito que vai pregar, enquanto eu for pastor aqui, sobre o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Não fazemos e não devemos fazer reflexões políticas, ideológicas ou de bandeira, quais sejam elas. Jesus não discutiu sobre o domínio de César. Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vamos continuar focando o nosso olhar e o nosso pensamento sobre as verdades de Deus, porque se você um dia me disser e chegar para mim e disser assim: olha, está tudo certo, tá? Eu já sigo tudo, conheço todas as escrituras, não preciso aprender mais nada. Senhor, e agora o que eu faço? Pastor, o que eu faço? Vou abrir o texto lá do jovem rico, dá tudo que tu tens e me segue. Ou seja, sempre nos falta alguma coisa a fazer. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso coração. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nossa nação, pelos líderes da nossa nação. Vamos pedir sabedoria, sobriedade para fazer escolhas corretas no nosso dia a dia. Porque nós precisamos, no nosso dia a dia, coisas simples. E que às vezes agitados e ansiosos que andamos, nos perdemos por isso. Então, que tenhamos uma vida diferenciada. Que não sejamos como os gentios que Jesus falou. Nós somos diferentes. Ponto. É o que Jesus diz. E se nós estamos com as mesmas preocupações daqueles que não conhecem a Cristo, é porque nós não nos tornamos de fato discípulos de Jesus. É porque nos falta uma mudança profunda de vida, de conduta, de transformação existencial. Então pergunte-se se nessa hora, se no dia de hoje você está buscando as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, ou as coisas do mundo. A ansiedade, lá no fundo, ela ainda nos revela uma ausência de confiança, de fé, de crença na promessa de Deus. Então nós precisamos lutar contra essa ansiedade. Ninguém é privado da ansiedade, nem o discípulo mais fiel de Jesus é poupado da ansiedade, porque ela está no cerne do nosso coração. Mas nós precisamos lutar contra ela. E nós lutamos quando nós
realinhamos o nosso coração e o nosso olhar aos propósitos do Senhor. Então, qual é o chamado de Deus para nós hoje? E com isso eu encerro o sermão nessa manhã. Jesus nos fala: não se preocupem com amanhã, basta cada dia, ou basta ao dia, o seu próprio mal. A ansiedade, muitas vezes, ela é o resultado do acúmulo de funções e da confiança em nossa própria capacidade e controle. Nós, muitas vezes, vamos regando esse vaso da ansiedade na nossa vida. Nós vamos cultivando, absorvendo muitas funções, nos preocupando com muitas coisas. Então nós precisamos realinhar o nosso propósito e pensar: Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esse cuidado sobre a provisão de Deus ocupe os nossos dias nesse ano que se inicia e ao longo da nossa existência. Que a graça do Senhor seja o motivo principal, né, da nossa ocupação diária. Porque às vezes a gente está cuidando de tantas coisas e não cuida daquilo que é mais importante, que é a nossa vida e o nosso coração. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, todas, nos serão acrescentadas. Amém?